Gente, tudo bom com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Aqui é a Kelly Silva do canal Torcedora Arretada. Se prepara para as notícias e roda a vinheta. E não se esquece, tá? Comenta, se inscreve, compartilha com os amigos. Deixa aqui a opinião sincera de vocês, tá? Sobre todos os assuntos que eu vou trazer hoje. E olha que hoje tá bem recheadozinho. De uma certa forma, né? Lembrando que o QR Code que está na tela é da PicPay. Ela serve para ajudar essa torcedora a comprar a cadeirinha dos sonhos dela. Para não ficar com essa lombar aqui de jovem senhora tão detonado, tá bom, gente? E indo para as notícias, a nossa equipe alvinegra, ela saiu hoje, tá? Viajou hoje para o Ceará, onde vai enfrentar o Horizonte nesse sábado, tá? Mas antes dessa viagem, eles deixaram um recadinho aqui, muito especial para todos nós 13 anos. Começa o Paraibano Sub-17 e a estreia dos meninos é contra o Campinense. Contamos com o apoio da torcida 13 anos. Transmissão ao vivo pela TV 13. Essa molecada é o futuro do Galo. Sempre um amigão, curtir e apoiar. Bora! Então, esse foi o convite especial que os nossos craques fizeram, né? Nossos jogadores do time alvinegro fizeram. Hoje é dia de 13 Campinense pelo Paraibano Sub-17. E sabe onde vai rolar a resenha ao vivo? No nosso canal do YouTube. A bola rola às 7 horas, direto do Amigão, aqui em Campina Grande. E a transmissão terá o tempero Paraíbas de fazer. Esse aqui é o Paraíbas FC, tá? Do meu amigo lá. Grande abraço pra você. Não tem ingresso, não tem fila, não tem estresse. É só pegar a pipoquinha, sentar no sofá e curtir o clássico. Trezinho contra a Raposinha. A transmissão também será exibida pela TV 13. Tá certo? E lembrando que esse jogo será no Amigão às 8. Só aqui. Às 7 horas da noite, tá? Os valores dos ingressos é totalmente gratuito. Então vamos lá, vamos apoiar o nosso 13, a nossa base, para que eles se tornem cada vez mais forte. E vejam sim o time grande que eles estão jogando com a torcida enorme que não deixa de cobrar um segundo. Então, para quem puder e quem quiser ir lá, às 7 horas da noite no estádio, o Amigão estará lá, 13 e Campinense pelo Sub-17. Tá bom, gente? E agora vamos falar dos adultos, né? O 13 já começou, encarou hoje a viagem para o Ceará, assim como eu falei ontem a vocês. Já saíram em viagem, ainda não chegaram, tá? Pelo menos até pouco tempo atrás ainda não tinha chegado, faltava em volta de uns 30 quilômetros mais ou menos. Viagem longa, né? Cansativa. Acho por isso que eles fizeram hoje. Amanhã vai ter um treino também, né? Amanhã na sexta-feira vai ter o treino. E no sábado já vai enfrentar o Horizonte. O Horizonte já disponibilizou aqui os valores dos ingressos promocionais, tá? Entre o Horizonte e o 13. O pontos de venda vai ser no seguinte: na bilheteria principal do estádio Amigão. Do estádio Domingão. Perdão, gente, eu sempre troco o Amigão pelo Domingão. Vocês, torcedores do Horizonte, perdoem essa torcedora reta daqui, tá bom? A bilheteria principal do estádio Domingão, no sábado, dia 10, às 2 horas da tarde. Os primeiros 400 ingressos por apenas R$10 para assistir esse jogo, tá? Filhos acompanhados de suas mães garantirão a entrada gratuita para elas. Vendas apenas em dinheiro. Então, além da promoção, os primeiros 400 ingressos do dia, né, a partir das 2 horas da tarde, serão a R$10. E as mamães, acompanhadas dos seus filhos, não irão pagar os ingressos.
Amei essa promoção, né? Já que domingo é Dia das Mães agora. Maravilhoso para todas as mamães aí do Horizonte que gostam de futebol e que vão aproveitar o domingo assistindo um bom futebol. Espero que pro 13, né? Que as mães vitoriosas sejam do alvinegro aqui, mas que seja um dia bom e diferente para vocês, tá certo? As vendas dos ingressos para o jogo entre Horizonte e 13 serão iniciadas nesse sábado, dia 10, a partir das 2 horas, pelo horário de Brasília, da bilheteria do Estádio Domingão, nos valores de R$20 inteira e R$10 meias. Mas teremos promoção. Os 400 primeiros ingressos serão vendidos a R$10 e você não pode ficar de fora dessa. Então corre e já garante logo o seu ingresso. E para as mamães, teremos algo especial. O filho que levar sua mãe para o jogo garantirá a entrada gratuita dela. Então já avise em casa e traga sua mamãe para assistir esse jogo. Na venda dos ingressos, será aceito somente pagamento em dinheiro em espécie. Então fica aí esse aviso para vocês. Os ingressos serão vendidos apenas a dinheiro, tá? E para as mamães aí, filhos aí que torcem por Horizonte, levem a mamãe de vocês para curtir um belo de um jogo. Ai, é muito bom, é muito apaixonante o futebol, tá certo? Então essas foram as informações sobre os ingressos para o jogo da próxima rodada, a 4ª rodada do Horizonte contra o 13 no estádio Domingão, tá bom? E vamos acompanhar agora, né, a coletiva do nosso diretor executivo, André Araújo, falando sobre essa nova etapa na vida dele, sobre o nosso 13 e sobre tudo que está por vir. Mais de 2 décadas no Clube Regatas Vasco da Gama, inclusive com o grande mestre Paulo Angione, 4 anos no Bahia, recentemente no Americano de Campos. Como toda esta bagagem chega no Galo da Borborema e também a sua primeira impressão no clube. Satisfação te ouvir. Grande André Gustavo Araújo. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande. Paulo Angione é a minha grande referência. Eu tive a sorte de ter uma universidade ao longo da minha carreira do futebol. Trabalhei com grandes gestores do futebol, profissionais como Paulo Angione, Dante Rocha, Isaías Tinoco, que foram pessoas que deram o primeiro passo para essa função de executivo de futebol, né? E tive o privilégio de trabalhar com talvez o mais polêmico, porém um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, que foi Eurico Miranda, durante 25 anos. Isso me deu uma bagagem dentro e fora de campo. Eu aprendi tudo que poderia aprender no futebol na prática, apesar de ter um aprendizado acadêmico muito sólido. E quando surgiu o convite de vir trabalhar aqui no 13, eu não pensei 2 vezes. Eu já conhecia a cidade, tenho origens na cidade, que eu tenho 2 tios que são nascidos aqui em Campina Grande. Sei do tamanho do 13, um clube centenário, um clube com uma história belíssima. Tive o prazer de contratar um jogador que foi formado aqui, que foi o lateral direito, o Wagner Diniz, que fez uma carreira muito boa no Vasco da Gama. Então eu tinha total certeza de que eu seria tão bem recebido como eu fui recebido aqui em Campina Grande. Isso é uma coisa que me deu uma satisfação pessoal muito grande. Agora, André, você chegou num momento meio abalado no 13, numa terra abalada, mas agora com a vitória, como é que está esse ambiente? Você já pensa em contratações? O Surya estava falando que teria uma contratação para o lugar do Wanderson, que saiu, já se pensa em mais posições também? Olha, essa questão de terra arrasada no futebol é muito empírica, né? Porque muitas vezes você sai de uma posição assim, de pouco destaque no campeonato e você consegue você sobe, o grupo ele encaixa e você consegue êxito. Eu tive um trabalho muito semelhante ao que é o trabalho que nós estamos iniciando aqui no 13, em 2011, com o Joel Santana no Bahia, em que o time no campeonato baiano não classificou nem para a semifinal do campeonato. Só que nós demos uma organizada na casa, valorizamos muito quem estavam conosco,
mudamos o botão de seletor de canal dos jogadores e a gente bateu um campeonato brasileiro em 8º lugar, classificando para Sul-Americano, uma coisa que não acontecia há 25 anos na história do Bahia. E é com esse pensamento que eu venho aqui para o 13. Talvez nesse primeiro momento seja mais uma gestão de pessoas do que uma análise do elenco. Logicamente que a análise do elenco está sendo feita, mas nós precisamos conhecer muito e valorizar muito cada atleta que está nas nossas mãos, porque muitas vezes você tem um atleta que está um pouco acomodado ou que está incomodado com alguma situação e nós precisamos entender isso. A resposta que o time deu aqui no domingo foi sensacional. Se você pensar que num clássico regional você jogar 70 minutos, pelo menos, ou 75 minutos com um jogador a menos e você conseguir ganhar o jogo com aquela intensidade que esses jogadores enfrentaram, é uma coisa tem que ser muito valorizado. E eu fiquei muito satisfeito com isso, porque foi o que eu mais pedi quando eu cheguei aqui na quinta-feira e que eu conversei com eles na sexta, no sábado e no domingo, é que eles colocassem a alma em campo, que eles valorizassem o nosso maior bem, que é o torcedor, que é aquele que vai ali para a arquibancada e que ele muitas vezes tira o dinheiro do seu sustento para pagar um ingresso, mas que ele quer ver uma luta, ele quer ver uma entrega, ele quer saber que o jogador vai entrar em campo, logicamente, como um guerreiro e que vai defender as cores do clube. E graças a Deus eu tive a felicidade de ver isso. Então agora é um momento de análise, com muita calma, com muita cautela, porque nós estamos numa fase do ano em que jogador livre dificilmente vai ter, então nós temos que ser muito assertivos nessas escolhas, nós temos que ter muita inteligência e muita criatividade no mercado. O time já está formado, nós não podemos ter um caça às bruxas, nós temos que tentar transformar esse limão que está na nossa mão numa limonada muito suculenta e que nos leve ao acesso final, que é o nosso grande objetivo. André, eu queria que você falasse um pouco, você já trouxe aí diversos exemplos de experiência que você teve, mas de Série D, o que é que você tem de conhecimento dessa competição que eu particularmente acho a mais difícil do Brasil? Com toda certeza. Eu tive uma experiência no ano passado de diversas competições que foram muito semelhantes à Série D. Eu trabalhei no Audax, no projeto Audax, lá de Osasco, em São Paulo, que tem o Audax Rio e o Audax São Paulo. E nós disputamos competições muito semelhantes à Série D, inclusive a Série D, pelo Audax Rio. Então, assim, eu tenho uma bagagem de formação de grupos, independente do tamanho do campeonato que seja. Nós temos que ter um scout bem feito, nós temos que fazer uma seleção de jogadores muito bem feitas, logicamente, guardando as proporções do valor que você vai ter no teu orçamento para poder contratar. Então tem que ser um trabalho muito estudado, muito analisado para você ter um bom recurso. Por exemplo, agora no americano, eu estava lá no americano agora recentemente, que é uma SAF do jogador Felipe Melo junto com o Boston City. Nós montamos um orçamento barato de R$120 mil para montar um time, mas nós conseguimos montar um time muito bom que ganhou um jogo treino recentemente do Tombense, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, quanto que eu vou ter de orçamento na mão para poder montar? Você vai ter que montar o elenco de uma forma inteligente dentro aquilo que você vai ter de suporte financeiro. O que eu não posso fazer é loucura de sair contratando um monte de jogador e depois deixar a conta para o clube pagar. Isso aqui não pode. Então a gente tem que respeitar o orçamento que nós temos que fazer contratações inteligentes, contratações criativas, de jogadores que cheguem aqui, peguem a camisa e vão para dentro do campo desempenhar. Eu não tenho que trazer jogador para cá para montar elenco, para ser mais um no elenco. Eu tenho que trazer jogadores que entrem em campo para jogar. Se não for dessa forma, a gente vai com o que a gente tem. André, quais foram as principais mudanças que você já pode destacar desde a sua chegada aqui ao 13, que você já viu que mudou? O que é que o torcedor do Galo pode esperar de você enquanto funcionário do clube? O que é que você poderia deixar de recado aí para o torcedor do Galo? A principal mudança que nós temos que ter nesse momento é mudança de atitude, né? Eu acho que qualquer desporto de alto nível, você vai conseguir alcançar o êxito quando você tem atitude. Muitas vezes você vê equipes que vão claudicando ao longo da competição e existe um momento que a coisa encaixa, o treinador fala uma coisa que o jogador percebe, a torcida compra o barulho e você vai ver os clubes bater campeões. Haja visto o Botafogo. O Botafogo teve um ano de 2023 que virou chacota nacional. O time
sucumbiu nas últimas rodadas e no ano seguinte foi campeão de tudo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Por quê? Porque o grupo de jogadores entendeu que se eles não tivessem fechado, se eles não tivessem atitude, se eles não tivessem um comportamento dentro de campo que desse uma sustentação para grandes objetivos, eles não iam chegar em lugar nenhum. E é isso que eu quero trazer para cá. É gerir o nosso grupo de atletas, a nossa comissão técnica, dar todo o suporte para todo mundo, para que eles entendam que eles são capazes. Eu tenho um lema na minha vida, de uma pequena frase, que eu escutei quando eu tinha 21 anos de idade, que eu cheguei no Vasco da Gama. E essa frase é: vai acontecer, porque a gente só vai conseguir superar os nossos problemas e superar as nossas más condições, muitas vezes, se a gente acreditar que a coisa vai acontecer. Se a gente não acreditar, meu amigo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu quando eu vim para cá, para o 13, quando eu desembarquei do avião, que eu saí na pista, que eu olhei para o céu e eu falei: pô, Senhor, vai acontecer. Eu tenho que vir para essa cidade, resgatar talvez um compromisso familiar, porque o meu avô, ele era um delegado federal e ele andava aqui na época dos sertões para abrir estradas de ferro, e ele deu muito suor aqui nessa região, e eu vim para cá talvez para honrar o nome da minha família que tem origem nordestina, e fazer tantas pessoas que me acolheram de uma forma tão positiva, tão bem, e dar um retorno para o clube. Eu vim aqui para o 13 para ser muito feliz, e eu tenho certeza que eu vou alcançar o meu objetivo. No item pré-eleição, obviamente, sempre é dado pelo técnico, no caso aqui, Felipe Suriano. Na palestra motivacional, você entra nesse tema? Eu fiz uma pré-palestra, entendeu? Quando eu cheguei, meu primeiro cartão de visitas para ele foi falar que eu acreditava neles, que chegou a hora de mudar o foco e mudar a forma com que eles estavam encarando os jogos. E a parte técnica ficou com o Felipe Surian, e depois eu fiz algumas abordagens individuais de jogadores que eu entendo que tem muito potencial e que precisavam talvez de um pequeno empurrão para poder chegar ao lugar. É muito difícil você apanhar, você não alcançar os seus objetivos e você não encontrar talvez uma luz no fim do túnel. Eu como educador que eu sou professor de educação física, eu já encarei alguns trabalhos dessa forma. Muitas vezes você olha para o horizonte dentro de campo e você não vê uma saída. E se você não tiver um apoio psicológico, um apoio de motivação, um apoio de uma pessoa que te dê a mão e fala assim: vai lá que vai acontecer, muitas vezes você não consegue sair do lugar. Mais uma perguntinha, rapidinho. Sem querer comparar, mas o profissional que estava anteriormente, mas é só para contextualizar, não é comparando o trabalho não. Ele não deu nenhuma entrevista para a gente, ele também não teve nenhum diálogo com o torcedor. Isso foi uma das cobranças grandes da torcida. Queria saber se o seu escritório, né, o seu gabinete lá no PV, vai estar aberto tanto para a imprensa como para a torcida, porque o torcedor do 13 está calejado, o torcedor do 13 está chateado e é o ano do centenário do clube. Olha, o meu primeiro ato aqui no 13 foi conversar com a torcida. A torcida, acho que o senhor estava aqui no estádio, né? A torcida estava aqui assistindo o treinamento e eu deixei eles se desabafarem o tempo que foi necessário, e quando eu achei que era um momento certo, eu fui lá e conversei com eles. Eu acredito que tudo na vida você tem que ser verdadeiro, você tem que ser aquilo que é a sua essência. E não é justo eu não atender vocês, que são parte integrante do sistema, porque o futebol sem a imprensa não existe, e a imprensa sem o futebol não existe. Então a gente tem que fazer um trabalho acoplado, sempre falando a verdade, sempre sendo olho no olho, e é dessa forma que eu entendo o futebol. E da mesma forma a torcida. Todos que passaram a me seguir nas minhas redes sociais, eu dei atenção, porque eles merecem minha atenção. São eles que são o motivo de eu estar aqui hoje. Que André Araújo, nosso diretor executivo, também veio para somar com o nosso Galo. Então a gente espera que realmente foguete não tenha ré e o nosso alvinegro também não. Quem também deu uma coletiva foi o nosso técnico Felipe Suriano. Boa tarde, professor. Satisfação voltar a falar contigo mais uma vez. Na reapresentação ontem à tarde na Mansão Alvinegra, vimos um ambiente feliz, leve, tranquilo. É desta maneira que você pretende seguir os seus comandados nessa Série D? Satisfação mais uma vez que eu vi. A vitória traz um pouco de tranquilidade, mas foi só ontem. Hoje a gente já
né? Trouxe ali um pouco já do que vai ser o jogo, um jogo também difícil, mesmo que, né, o Horizonte ainda não venceu dentro da competição, né, com certeza vai tentar buscar essa vitória dentro de casa, então vai ser um jogo tanto quanto difícil como foi contra o Souza, né? E a nossa meta é manter um padrão de força de marcação, de jogo também com a bola e principalmente continuar pontuando e vencendo as partidas, para manter o clima, né, sempre agradável, sempre apto aí a boas conversas e os jogadores estarem mais tranquilos no dia a dia. Ô Felipe, você falava justamente desse adversário que vai ser difícil, né? E a Série D são 2 campeonatos. Esse primeiro seria um campeonato sem pontos corridos, depois um mata-mata. Seria o adversário ideal, já que é um lanterna, ou isso não significa nada, já que o 13 até pouco tempo era esse lanterna? Não, ainda está muito cedo, né, para você taxar um clube ou outro que não vai almejar a classificação. Acho que, né, na última rodada aí estavam todas, praticamente várias outras equipes também emboladas, nós também, né? Com essa vitória diante do Souza já nos colocou na parte mediana e mais uma vitória aí buscando no sábado a gente já começa, né, a entrar aí no G4. Se Deus quiser, e a nossa busca vai ser por esse G4 de início, né? Independente de adversário, se jogar em casa ou fora, né, o nosso ímpeto é pela vitória, porque quando você pontua mais, principalmente nesse início aí, você chega um pouco mais tranquilo nos últimos jogos, pré-classificação para outra fase. Então nós vamos para lá sabendo da dificuldade, né, uma equipe que não pontuou ainda vencendo, né? Só tem um empate, não venceu, não fez os 3 pontos ainda, então vai ser uma briga acirrada. Nós vamos para lá atentos, né, e conscientes que vai ser mais um jogo difícil. Tem novidades no time ou manterá a mesma coisa do último jogo? Eu vou fazer algumas observações, né? Vou ter algumas situações. Hoje vou já fazer alguma observação aqui, amanhã a gente não trabalha, só viaja, né? Na sexta a gente acaba de ajustar, não é nada que venha mudar muito daquilo que a gente fez nos últimos jogos, né? Só para a gente observar mesmo dentro daquilo que a gente viu em cima do adversário também, de pontos positivos e pontos talvez que a gente possa explorar. Então somente essas situações de ajuste, de observações mesmo. Professor, sobre a logística, treine hoje, viaja amanhã, como você falou, são 600 quilômetros aí lá para Horizonte, treina na sexta-feira, o sábado o jogo às 4h30 da tarde, um pouquinho mais tarde, né, por conta do clima lá, o calor. Como é que foi preparada essa logística para esse jogo contra o Horizonte? Isso, já que o jogo vai ser no sábado, né, a gente teve uma semana mais curta, jogamos domingo, segunda praticamente não trabalhamos devido ao desgaste também que os atletas tiveram nesse último jogo, praticamente com a menos aí desde os 30 do primeiro tempo. Só trabalhamos ontem também numa recuperação um pouco amena para esses que jogaram mais, para os que não jogaram tanto, mais um trabalho mais forte, mais competitivo. Hoje a gente faz um coletivo, né, um ajuste tático, né, amanhã somente essa viagem, que não deixa de ser um treino também, né, que é desgastante, né, e na sexta-feira a gente finaliza lá com algumas movimentações mais ofensivas, mais de cunho também de organização defensiva, de ajuste, para a gente chegar bem forte aí no sábado. Você talvez não leve o time definido para o jogo de sábado, espera até fora de Ambaçu na próxima sexta-feira, né, professor? Acho que de cravar mesmo vai ser mais na sexta-feira. Hoje eu vou analisar bem, amanhã durante a viagem e na sexta de manhã, né, vai ser o período ali para mim reorganizar ali, ajeitar e fazer um último trabalho na sexta para definir a equipe. Professor, você falou domingo que ainda ia conversar com o André, se reunir sobre a questão de reforços. Alguma coisa já foi definida, pelo menos em posições? Só ficou definido de trazer um atleta para a vaga do Wanderson, né? Que foi desligado. A princípio seria só essa peça, né? No qual
A gente está à procura, não adianta a gente também buscar a opção que não esteja em atividade, né? Que não esteja também no nível dos que estão aqui. Então, um atleta que tenha um nível alto aí também, que venha no nível de competitividade. Não, mas fora isso, a gente ainda não tem, né, assim, cravado um nome, nem outros nomes para outras posições. O plano tático do jogo, vocês vão ter um precavido ou vai tentar, como o 3 sempre faz, propor o jogo, professor? Acho que tem que ser equilibrado, né? Eu gosto muito de jogar equilibradamente, né? Nos momentos que tiver que ser defensivo, organizar defensivamente para não sofrer, né? E se o jogo tiver com condições de atacar sempre, né? De estar mais ofensivo, a gente vai propor o jogo, né? Não tem um porquê de só porque está jogando fora deixar de propor o jogo. Então, acho que o equilíbrio é a palavra certa para esse momento. Juninho não joga, não tem condições para suspenso. E Dione e Ivan, como é que estão? O Van, eu acredito que não retorne, né? Não retorne, mas o Johnny tá apto, tá em condições de jogo. Então vamos aí com tudo, né? Graças a Deus, tá aí com a mente firme, fechada e preparada para esse novo confronto, né? Lembrando que o 13 enfrenta o Horizonte neste sábado no estádio o Domingão às 4h30 da tarde, tá? O Galo da Borborema é o 6º colocado com 3 pontos, enquanto que o Horizonte está na 8ª posição com 1 ponto. Essas foram as nossas notícias de hoje, tá? E agora, gente, eu vou mandar beijos e abraços que eu nunca mais mandei aqui, né? Aqui nas nossas redes sociais, aqui para todos os meus arretados que me acompanham. Diogo José, um grande abraço para você. Roberto do Nascimento, Erlânio Calazans, grande abraço. Socorro Brito, um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Fabiano Ferreira, a Alice no País das Maravilhas. Eita, torcedor arretada do 13, time de tradição. Um salve aqui do torcedor arretado do Mecão de Natal. Um salve alvinegro aí pra vocês aí do Mecão, tá, gente? Cazende, meu grande amigo, um grande abraço. Vamos torcer para que dessa vez emplaque, né, meu amigo? Davi, um grande abraço. Rayan Soares, um grande abraço. Vem falando aqui, sou Santa Cruz de Pernambuco, mas você sim é uma torcedora raiz de verdade, como somos aqui em Recife. Parabéns, muito obrigada, fico muito grata, sabe, pela, como é que eu posso dizer, pela admiração de vocês, de outros times, de outros estados, pelo meu trabalho aqui, que eu faço com todo carinho e amor para vocês, tá bom? Alberi, meu amigo do Santa Cruz aí também. Grande abraço para vocês. George Galdino, Paulo Farias, Júlio César, meu grande amigo, né? Sempre por aqui comigo. Ed Max e entre outros, tá? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sintam-se, quem eu não falei o nome, sintam-se abraçados por essa torcedora arretada aqui, tá bom? Quem puder comparecer no jogo do 13 Campinense, lembrando que é clássico, né, pelo Sub-17, sejam muito bem-vindos, e quem quiser assistir no conforto do seu lar, também vai dar super certo, tá? A TV 13 vai transmitir e a TV Paraíbas FC também vai fazer a transmissão ao vivo desse clássico aí do nosso futuro, né, futebolístico aqui de Campina Grande. Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.